Olá pessoal, bem-vindos de volta a essa jornada de construção de conhecimento sobre Excel. Essa daqui é a dinâmica do Excel, é um conteúdo de excelência que eu tenho compartilhado com vocês desde o primeiro episódio. Se você ainda não viu, o link está na descrição desse vídeo, que vai te levar para a playlist e também para o material de apoio, que é essa planilha que você está vendo na tela, assim como um e-book introdutório com conteúdo básico para você que não tem nenhuma noção de Excel, começar e utilizar esse conhecimento para construir a sua jornada. Então, sem mais demoras, nesse episódio hoje a gente vai continuar essa jornada. No último nós vimos um pouco de funções de soma, média, mínimo e máximo. Foi uma aula mais tranquila e agora a gente vai avançar para um tópico que vai ser datas, para trabalhar com datas. Então a gente vai para um conteúdo um pouquinho mais avançado, porém vai ser bem tranquilo, vocês vão entender com as práticas, vão fazer o exercício. Eu vou começar, como sempre, trazendo o contexto, o conceito para vocês, vou explicar algumas coisas, e aí você, obviamente, vai gerar um desafio, onde você vai tentar resolver os exercícios aqui abaixo, e depois você vai verificar se você venceu esse desafio ou não, à medida que a gente faça a resolução dele juntos. Beleza? Então, se você chegou até aqui nessa série, não desiste, vai comigo até o final, até a gente chegar na 31ª planilha dessa pasta de trabalho. Compartilhe aí com seus amigos para que eles também façam parte dessa jornada. Deixe o seu like para ajudar aí no nosso desenvolvimento do canal. Compartilhe, comenta e vem comigo nessa jornada. No vídeo de hoje, então, a gente vai aprender como extrair informações das datas quando a gente está trabalhando ali numa planilha de Excel. Então, quando a gente tem ali informações como data, quase sempre a gente precisa fazer uma análise agrupando os dados, né, desse conjunto de dados, seja para fazer uma média, igual a gente viu antes, seja para plotar isso em um gráfico depois, em um formato diferente. De uma forma ou de outra, a gente vai precisar trabalhar esses dados ali no Excel. E aí, quando a gente trabalha com data, a gente precisa entender a estrutura dessa data, o que ela representa dentro do Excel, para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir resumir os dados a partir dela. Então, dito isso, a partir da data a gente pode obter várias informações. Um exemplo é o ano, o mês, o dia da semana, e essas informações todas, elas estão embutidas, estão implícitas, estão dentro dessa data. No Excel, como que o Excel trabalha? Então, deixei até aqui uma explicação. O Excel, ele tem a data representada com um valor numérico inteiro, que é equivalente à contagem de dias desde do dia 0 do mês 1 de 1900. Essa é a forma que o Excel utiliza para controlar a data dentro do Excel. Ou seja, se a gente for pensar, antes de 1º de janeiro de 1900, seria impossível a gente representar essa data dentro do Excel de uma forma que ela seja um campo de data. Eu posso representar isso num campo de texto, mas num formato de data talvez não. Porque o Excel só começa a entender que é uma data a partir de 00 do 1 de 1900. Aqui um exemplo para vocês, né, o formato que a gente vê da data, na data de hoje. Eu até usei aqui, né, vocês vão saber que dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu até usei aqui essa função hoje para trazer a data de hoje aqui para mim. E vocês vão ver, né, a data de vocês se vocês abrirem a planilha no momento que vocês abrirem. Fica a dica aí já dessa função que vocês podem utilizar para automatizar algumas tarefas aí nas planilhas de vocês. Então aqui, essa representação que o Excel faz é um formato de data, se vocês podem ver aqui, está no formato de data, e ele exibe para nós dessa forma, como a gente está acostumado a ver a data. Se a gente tivesse talvez em outro país, que com um idioma no computador
diferente, como em inglês, a gente ia ver em outro formato. Mas é a data. E aí, por trás dos panos, como que o Excel mantém essa data para que seja possível realizar cálculos matemáticos com data? Como eu disse antes, é uma contagem de dias desde 1900. Então, o formato numérico dessa mesma data, que eu fiz aqui, igual a B24, para vocês verem que realmente está vindo dali, só que ao invés de mostrar formatado como data, igual vocês estão vendo ali, eu mudei aqui para o formato de número. E aí eu consigo ver o número que tem por trás dessa data dentro do Excel. Então aqui nós temos 44.922. O que é isso? Isso é a contagem de dias desde 1900. Então aqui a gente consegue já saber, inclusive, que a data de hoje, o dia que esse vídeo está sendo gravado, a gente passou 44.922 dias desde 1900. Então, como o valor da data que o Excel mantém ali, ele é um número, a gente pode fazer operação matemática com ele. Normal. Igual a gente faz, 1 mais 1 é igual a 2. Se eu pegar o dia 1 mais 1, eu vou ter o dia 2. E aqui, dessa forma, eu consigo calcular várias coisas, saber qual vai ser a data daqui 5 dias, por exemplo, ou tirar 30 dias de uma data, eu vou ter um número que, se eu formatar ele, eu passo a ter uma data novamente, igual a gente está vendo aqui. Então, talvez esse seja a descoberta maior de vocês, em saber que uma data no Excel é representada por número e que esse número representa a contagem de dias desde 1900. Se você não sabia disso, comenta aí embaixo. E se você sabia, comenta também. E se você não sabia e aprendeu isso e gostou, deixa aí o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Continuando aqui, chegou a hora de você fazer ali os seus exercícios. Então, uma dica, né? Tá aqui o exercício, você vai pausar, você vai escrever, tentar resolver ele, e depois, na sequência, a gente resolve junto. Mas antes de você resolver, uma dica aqui para você é entender que é o seguinte: nós temos aqui algumas colunas que você precisa preencher ou gerar informação a partir dessa data que está aqui na coluna inicial. E aí já fica a dica de buscar funções específicas, igual está dizendo aqui, usar funções específicas para obter a informação de cada uma dessas colunas. E aí, como você vai fazer isso? Você vai explorar as funções que estão disponíveis aí no Excel, você já viu, né, algumas, e aí, com base na função que você encontrar, você vai tentar escrever. E aí, pausa depois do vídeo e confere na sequência comigo, beleza? Muito bem, voltando aqui então, agora que você já resolveu o seu exercício, nós vamos começar a resolver junto. Como eu disse, buscar uma função, né? A dica era usar uma função específica. Então aqui está dia da semana. Como que a gente vai fazer aqui para mostrar o dia da semana? Vamos pesquisar aqui e ver se tem alguma função dia da semana. Tem lá uma função chamada dia.da.semana. E aí, ok, preenchi ela, digitei o igual, escrevi o nome da função, selecionei a função que eu queria, dei um tab e agora eu estou vendo ali os parâmetros para mim preencher para que seja possível calcular a função. E o primeiro parâmetro que o Excel me pede é o número de série. O que é esse número de série? É o número que a gente viu aqui, ó. É o número que representa a série de dias desde 1900, que é representado por uma data. E aí tem aqui um outro macete que eu vou contar para vocês. A ideia aqui é passar a data formatada, igual a gente está vendo. Observem que, como eu editei a fórmula por algum motivo, o Excel não deixa eu ver ali. E se eu clicar aqui, ele não vai deixar eu fazer nada na fórmula, na função. Porque não sei porque ele está cortando um pedaço. Então o que eu fiz? Vou apagar e vou fazer tudo de novo. Eu dei um igual, comecei a digitar a função aqui, que era o dia da semana,
E aí, para mim conseguir selecionar aqui a célula que eu queria, sem selecionar a função, eu cliquei embaixo, na célula logo abaixo, e usei a seta direcional para trazer uma célula para cima. Eu poderia também escrever aqui A44, que ia dar na mesma. E aí ele pede agora o segundo parâmetro, que é o tipo do retorno que a função dia da semana tem que me dar. E aí tem uma sugestão, uma série de sugestão. Ele vai retornar, na primeira opção, números de 1, sendo o primeiro domingo, e o 7 sábado. E aí tem várias outras alternativas. E aí vai depender da sua necessidade. Você vai escolher o que fizer mais sentido para você. Desde que você saiba que 1 é domingo e 7 é sábado, essa opção aqui serve. Então vou escolher essa opção e aí ele vai mostrar o dia da semana, 3 e assim por diante. Eu vou arrastar aqui para baixo, ele vai mostrar para mim. Então eu sei que esse aqui é domingo, por exemplo. Esse aqui é terça, esse aqui é segunda, esse é domingo, esse daqui é sábado, esse é sexta e assim por diante. Como que eu sei disso? Porque na hora de eu escolher o parâmetro, eu vi que com o parâmetro 1, o número 1 seria domingo e o 7 seria sábado. E aí, com base nisso, você pode utilizar depois essa informação para outras coisas. Agora, dia. Vamos verificar se existe uma função chamada dia. Existe uma função chamada dia. E essa função faz o quê? Ela retorna, olha a sugestão lá, ela retorna o dia do mês, sendo um número de 1 a 31. Então, o que eu tenho que passar para essa função? Apenas o número de série. E aí aqui agora um macete que eu falei, comecei a falar antes, mas não terminei, que é o seguinte. Assim como eu posso passar essa data aqui, fazendo uma referência, eu posso passar a data aqui também direto, se eu quiser digitar uma data. Por exemplo, se eu quisesse digitar o dia de hoje, eu ia fazer aqui 27/12 de 2022? Não, eu não posso fazer isso dessa forma, porque se eu fizer assim, o Excel vai entender que isso daqui é um número e que eu estou querendo dividir 27 por 12 e depois dividir isso por 2022. Não vai dar certo. Quando eu quero dizer que é uma data, eu preciso passar esse formato como um texto. Então, vou colocar aspas duplas no começo e no fim. E agora ele vai converter automaticamente, o Excel faz isso e converte isso para mim em uma série temporal. E aí ele consegue calcular. Então, ele extraiu o dia 27, igual a gente pode ver a data ali, que foi a mesma que eu coloquei, e está tudo certo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, porém agora eu vou fazer pegando o dia normal ali. Se eu tivesse o número de série que representa essa data, como por exemplo aqui o número 45004, eu vou fazer a mesma coisa aqui, dia. Se eu digitar esse número, agora é número, posso digitar aqui 45004, ele vai calcular para mim e vai trazer aqui o dia 19. Será que esse dia aqui era o dia 19? Vamos voltar aqui para a data para a gente ver. Dia 19/3, beleza. Então, dessas três formas funciona. Agora eu vou arrastar aqui essa segunda opção, que foi a que eu fiz o vínculo, para ficar todo mundo igual na minha planilha, que eu preenchi até o final. E aí a mesma coisa vai se repetir para as outras duas funções. Então vamos escrever aqui a função mês, que também existe, lembrando que tem que digitar o acento. A maioria das funções no inglês ou no Excel que está em português, ele segue a escrita igual ao português. Então, nesse caso, mês tem acento, a gente precisa buscar uma função que tenha acento. E aí o número de série é a nossa data. E aí, mesma coisa que os outros, a gente arrasta para baixo. Por último, aqui o ano. Então, a gente tem uma função também para extrair o ano de uma data. Basta selecionar aquela série de dados. E aí, nós temos aqui separado, fizemos a extração de dados partindo de uma data. Com o auxílio de algumas funções, a gente conseguiu criar várias variáveis diferentes, sendo elas o dia da semana, o dia do mês, o ano, e você poderia utilizar isso daqui para fazer cálculo ou, enfim, para fazer o que você deseja.
nesse vídeo era isso que eu queria mostrar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado até nesse ponto. Compartilhe aí o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários e eu espero te ver muito em breve. Um abraço e até mais!